A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Bom, irmãos, como vocês sabem, agora eu vou postar vídeo. Esses vídeos de informação eu vou postar aqui e postar no canal Leão Pentecostal. Ignore aí os galo cantando, os cabrito miando. Cabrito miando? Não. Galo cantando, jacaré, não tem. Galo cantando, cachorro latindo. Os cachorros estão calmos. Vamos ao que interessa. Bom, vamos lá. Bom, irmãos, há uma boa notícia. Eu vejo aqui que eu recebi aqui dos irmãos que me mandaram, pela primeira vez, nós vemos aqui justamente o Bolsonaro, ele votou a favor de Israel. Isso é muito bom. Vamos então aqui ver o que interessa aqui. Vamos lá, vamos ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Isso aqui. Vamos lá. O link do coisa. Bom, escreve assim. Faltando uma semana para Bolsonaro rompe tradição diplomática e vota contra palestino na ONU. Isso não é bom para eles, né? Então eles já é uma boa para o Brasil, porque já é uma forma do Brasil redimir-se. Faltando uma semana para visitar Bolsonaro a cidade de Tel Aviv, o Itamaraty deu demonstração de apoio a Netanyahu, depois vocês veem esse trem, e votou contra resoluções que condenavam Israel. Brasil também não apoiou um texto que criticava a ampliação dos assentamentos ilegais e votou contra resolução que condena ou condenava violações por parte de Israel nas colinas de Golã. Veja aqui que aqui o Brasil, aqui eles estão voltando, né? Deixa eu ver o negócio aqui, irmão. Deixa eu só fazer uma união aqui melhorzinho, depois já dá um jeito. Então veja bem, vamos lá ao que interessa aí, a matéria. A matéria é do dia 22 de 3 de 2019, né? Então vamos lá então. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o governo brasileiro abandonou o tradicional apoio aos palestinos. Genebra, num dia que promete marcar a história da diplomacia brasileira, o governo de Jair Bolsonaro abandona o apoio às autoridades palestinas na ONU e vota em defesa do governo de Israel pela primeira vez no Conselho de Direitos Humanos. A atitude foi interpretada, mesmo dentro do Itamaraty, como uma das maiores mudanças nas diretrizes das políticas externas em décadas e deixou o país isolado de grupos de quais tradicionalmente fez parte. América Latina, BRICS e mesmo dos países emergentes. Uma das resoluções rejeitada pelo Brasil pedia justiça diante de supostas violações e crimes por parte de Israel em conflito registrados em 2018 em Gaza. O governo de Jair Bolsonaro também votou contra uma resolução favorável aos sírios e que condena Israel por violações aos direitos humanos em sua ocupação das colinas de Golã. E se obteve no que se refere à expansão dos assentamentos israelitas em terras ocupadas. A decisão representa uma ruptura em relação à posição histórica do Brasil na região, que alternava entre um apoio explícito aos palestinos ou, no mínimo, uma abstenção. Desde 2006, 2029 resoluções contra Israel foram colocadas à votação no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os diferentes governos do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, Dilma Rousseff, que futuramente irá, e Michel Temer, que foi preso ontem, anterior a essas datas que eu estou lendo aqui, votaram a favor de todas elas. Quer dizer, tudo satânicos, né? Faltando uma semana para a visita de Bolsonaro para Tel Aviv,
o Itamaraty optou por votar contra uma resolução que estabelecia a necessidade de que violações cometidas pelo governo de Benjamin Netanyahu fossem levadas à justiça. A resolução que condena Israel é resultado de uma investigação realizada por uma comissão internacional que conclui que soldados de Tel Aviv atiraram sobre manifestantes desarmados, matando pelo menos 189 palestinos em 2018. Mais de 6 mil palestinos ainda ficaram feridos em confronto com forças de Israel entre o março e dezembro de 2018. Bom, eu vou ler essa matéria aqui. Eu vou fazer outro vídeo com essa matéria no Leão Pentecostal com um pouco mais de tempo explicando. Talvez seja pequena também, mas explicando. As forças de segurança de Israel cometeram violações de direitos humanos e de direitos humanitários, apontou o informe. Algumas das violações podem constituir crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, alertaram os autores do documento de mais de 250 páginas. O Brasil votou a favor da criação da investigação internacional ainda em maio de 2018 e sob o governo desse maléfico satânico, Michel Temer, mas na gestação de Bolsonaro decidiu votar contra. Apenas 8 países votaram contra a resolução. O Brasil foi o único latino-americano a tomar tal atitude. Ao lado de Bolsonaro estavam tradicionais aliados dos Estados Unidos, como Ucrânia e Austrália, além do governo de extrema-direita, de Viktor Orbán e Hungria. Ao explicar sua oposição à resolução, o governo do Brasil reconheceu que houve uma maior flexibilidade por parte dos palestinos na redação do texto, ou na redação do texto. O Itamaraty ainda instituiu em demonstração solidariedade com as vítimas e lamentou a violência em seu discurso. Há embaixadores do Brasil na ONU. Maria Nazarete Farani Azevedo pediu moderação por todos, mas indicou que países têm o direito de se defender sempre que for de maneira proporcional. Segundo ela, porém, isso não seria suficiente para que o Brasil de Bolsonaro apoiasse o documento. Esse povo é maléfico mesmo. Para a embaixadora, a comissão de investigação foi além de seu mandato e o governo brasileiro não poderia atender os pedidos de adotar sanções e nem prender eventuais responsáveis pelos crimes se visitassem o Brasil. O voto acabou com a aprovação da resolução apoiada por 28 países como Espanha, Chile, México e Peru. Uruguai e Argentina se abstiveram, assim como o Reino Unido. Dinamarca e mesmo a Itália e Matteo Salvini, aliado de Bolsonaro. A delegação palestina na ONU lamentou a decisão do governo Bolsonaro, apontando para o fato de a votação ser a primeira a ver um voto do Brasil, explicitamente contra Ramallah. Não entendemos, criticou a delegação em Genebra. Direitos. Horas depois... Desculpa aí, depois vocês lêem a matéria, porque a gente não pode mais pôr robotizado aqui. Ora, depois mais uma mudança profunda, né? O Brasil indicou que deixaria... Peraí, só um pouquinho aqui. O Brasil indicou que deixaria até mesmo de tomar a palavra ao debate a situação de Israel enquanto o país for singularizado de forma tendenciosa na ONU. Parabéns aí, né? Para o governo brasileiro, é difícil avaliar até que ponto a aprovação de resoluções em aponto aos palestinos nos últimos anos tem feito qualquer diferença para a população. O Brasil, nesse caso, votou a favor de uma resolução que defende o direito de autodeterminação do povo palestino, mas insiste que chegou a hora de a ONU mudar a forma de lidar com o caso e sugerir um maior equilíbrio para que a popularização do debate seja superada. Numa terceira resolução sobre a situação de Jerusalém e sobre os territórios ocupados, o Brasil manteve seu apoio ao texto que pede que os direitos humanos dos palestinos sejam respeitados. Mas, num quinto texto que condenava Tel Aviv pela construção de assentamentos israelenses em terras ocupadas, uma vez mais o Brasil modificou sua posição tradicional. O Itamaraty, no lugar de apoio ou de apoiar a resolução, optou agora por se abster. Ao aplicar o voto, a embaixadora do Brasil insistiu que o governo apoia a ideia de uma solução com 2 estados na questão palestina e lamentou a ampliação dos assentamentos israelenses. Segundo ela, trata-se de um obstáculo ao esforço de paz. Ainda assim, a diplomata explicou que iria ser
se abster. A justificativa, ou seja, a justificativa unificar resoluções e reduções, o número de texto em consideração e resolução foi aprovada com 32 votos na favor, ou seja, a favor, inclusive a da Argentina e Chile. Apenas 10 países optaram por se abster. Visivelmente irritados, o embaixador palestino na ONU, Ibrahim Kareshik, depois vocês lêem essas porcarias aí, esses nomes, criticou a abstenção do Brasil. É algo muito estranho. O Brasil não está adotando sua posição histórica e optou por se abster-se no caso de uma catástrofe. Disse, trata-se de um crime de guerra, porque é uma abstenção, abstenção inacreditável, afirmou. Bom, Gola, irmão, eu não vou ler mais esse trem tudo não, depois eu vou deixar aqui para vocês, ó, tá aqui na descrição, vocês leem aí, certo? Porque são muita coisa. Então, para ler esse negocinho, quando era aquela leitura lá digamos aí, quando era leitura aí, com aquelas, falamos aí, quando era uma leitura com aquela voz eletrônica, era mais fácil. A gente colocava e lia para vocês, perfeito, mas infelizmente não pode mais. E aí, fica aí, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal e até o próximo, se Deus quiser.